espero você toda terça-feira às 20 horas aqui na TV Tudo Praia Grande Litoral, no programa Coaching Life, comigo, Reni Cavalcante. Olá, boa noite. Como é que você está? Tudo bem? Eu queria saber como que andam os seus pensamentos. Quem anda comandando quem aí? Seus pensamentos andam comandando você ou você os seus pensamentos? Quando você acorda, qual é o seu primeiro pensamento do dia? Positivo ou negativo? E antes da gente começar e receber a Fernanda nessa noite, eu quero falar para você que adora passear, que adora conhecer lugares diferentes, ter um bom atendimento. Eu vou indicar para você o restaurante Panela Velha. Tem a churrascaria, que fica em Vicente de Carvalho. O telefone é 3350-556000. E tem o restaurante que fica na Santo Antônio. E o telefone de lá é 3355-1280. Eles estão trabalhando delivery também. Então, se você precisar, você quiser, estiver visitando alguém, quiser experimentar algo diferente, gostoso, com bom atendimento, procure o Panela Velha. E quero falar para você que está procurando um apartamento e quer tratar direto com o proprietário, procure a construtora JG. Procure o Domingos Júnior, o telefone dele é 99197-2903. Apartamentos de 1 e 2 dormitórios. A partir do momento que você tem seu novo apartamento, ou percebeu que precisa mudar os móveis, procure o Vanderlei, na Marcenaria Boulevard. O telefone dele é 97422-8728. Os móveis ficam excelentes. E para você que precisa de um transporte, procure, faça o seu orçamento com o Paulo. Procure a Long Beach Locadora. O telefone dele é 991-367656. E agora eu quero receber com vocês a Fernanda nessa noite. Ela vai estar se apresentando, falando um pouquinho dela. Boa noite, Fê. Olá, boa noite. Aí a Isabela dando boa noite. Fê, fala um pouquinho de você. Então, eu sou a Fernanda, hoje empresária, sou casada com o Edson, tenho 2 filhos, o Eric e a Eduarda, e hoje me encontro nessa nova profissão, né? Nesse novo desafio. Eu era professora, dava aula desde os meus 19 anos, tenho 45 anos, e a vida me reservou outro caminho, né? O destino, Deus, e hoje eu me encontro aí na profissão de empresária, dona de um comércio, e estamos aí, né, na luta, na batalha. Ah, então tá. A minha mãe também mandando aí um beijo para Fernanda linda. Oi, Fran, Boa, beijo. boa noite, mãe. Ô Fê, fala para mim, como que estava sendo a tua vida antes do processo que você passou pelo processo de coaching, né? Você foi coachee. E como que estava a tua vida antes de você passar pelo processo? Como que você se encontrava? Como que era o teu pensamento, o teu sentimento, os pensamentos que te vinham pela manhã? Como que estava funcionando? Bom, eu me encontrava, assim, totalmente desestruturada, né? Eu estava, assim, desanimada, desacreditada, e eu tinha sofrido uma decepção muito grande, e quando eu fui procurar ajuda, o meu problema, para mim, era esse no momento, né? Mas aí eu comecei a perceber com os dias que a gente conversava, que na realidade era um conjunto, né? Porque às vezes a gente não tem um problema, mas vários na nossa vida, né? Então eu comecei a ver que o conjugal não estava legal, o profissional, né? A minha convivência com os meus filhos não estava legal, a minha parte social, enfim, o conjunto todo. E aí eu comecei a tratar globalmente, porque não adianta você só cuidar de uma parte, né? Você tem que ter o equilíbrio.
E aí foi onde eu comecei a ver o resultado, quando eu comecei a tratar todas as partes para que houvesse um equilíbrio. E Fê, quando você se deu a primeira vez a nota no seu MAS, falando de todos os seus pilares, né? Que no MAS a gente envolve o pilar espiritual, conjugal, parentes, filhos, social, o servir, a saúde, o intelectual, profissional, financeiro e emocional. Adriana, ó, dando boa noite para a gente, Adriana Mendes. Ô Fê, como que você se sentiu? Ah, minha tia também, boa noite, Nilza. Como que você se sentiu, minha flor, quando você deu a nota no seu MAS e você percebeu ali a unificação deles, né? Quando a gente une os pontos da pontuação que nós demos, ali a gente vê se está um círculo, se a vida está rodando, como é que está. Como que você se sentiu quando você deu as notas e viu o primeiro desenho do teu MAS? Nossa, eu levei um susto. Falei, nossa, eu tô totalmente desestruturada, cheio de pontas, um por cima e embaixo, totalmente desestabilizada, né? E como que hoje você passou pelo processo, você foi fazendo, né? E como que você foi desenvolvendo em cada pilar? Como que você conseguiu ir trabalhando em cada pilar dentro do processo que a gente ia fazendo? Então, a gente começou pelos pilares e eu fui percebendo a mudança quando eu comecei a acreditar assim, no que a gente conversava, né? Primeiramente, ter fé, acreditar na mudança, acreditar que eu era capaz, né, de mudar aquilo que não estava me fazendo bem, ter fé, acreditar que eu iria conseguir, né? Que a gente tem que sempre ter pensamentos positivos, pensamentos bons, que a energia começasse a fluir, uma energia boa, e tudo começou a mudar. A relação com meu marido, na minha casa, com os meus filhos, no meu ambiente de trabalho, nesse novo desafio que eu estava vivendo. Foi quando eu comecei a perceber que eu era capaz, você tem que mudar a nossa mente, né? Você é capaz, você consegue. Você acreditar na sua potência. E quando você muda, tudo à sua volta muda, né, Fê? E, como, Exatamente. e o que te deixava mais desesperada em virtude dos seus filhos, na sua comunhão que você ficava? E hoje, como que você vê essa sua conexão com seus filhos, a forma que eles estão caminhando? De 0 a Então, 10, que nota você daria nessa mudança? quando eu comecei o processo, a minha nota era número 3, porque eu já vinha, assim, eu já não tinha mais paciência, eu só gritava, não tinha mais diálogo, né? Eu não tinha um equilíbrio emocional para conversar com eles. A vida que o Eric estava tendo, não estava me agradando, de só jogar videogame, a vida da Eduarda não estava feliz com aquilo, de só ficar no quarto, só ficar celular, computador, e eu não tinha mais diálogo, mas eu não conseguia perceber que eu não conseguia mudar isso. E aí, através do processo, eu comecei a fazer o quê? A ter diálogo, ser mais paciente, né? Ter mais compreensão, e hoje, não vou dizer a minha nota que é 10, né? Que eles vão escrever aí embaixo que eu estou mentindo, que eu ainda dou uns gritos. Mas hoje existe o diálogo, eu consigo conversar, me irrito, fico nervosa, lógico. Mas assim, hoje é diferente, porque eu converso, existe assim a compreensão. Hoje o Eric trabalha com a gente na loja, quando a gente começou ele não estava trabalhando com a gente. Hoje o Eric trabalha com a gente na loja, ele está junto com a gente nesse nosso novo desafio. A Eduardo, hoje em dia, ela se encontrou, já ela está fazendo karatê, agora não, né? Tá por conta dessa semana e outra, ela está em casa. Mas ela se encontrou numa atividade física que eu sempre cobrava ela, e de repente ela se encontrou, ela está fazendo karatê que ela está amando. Então eu estou bem feliz.
Nem tanto nesse momento por conta da pandemia que estamos vivendo, mas Que assim, voltou, né? exatamente, diante de tudo, ainda eu estou feliz porque hoje meu filho está trabalhando com a gente, a Eduarda se encontrou numa atividade física que ela gosta de fazer, ela mudou de escola, também foi um desafio que eu fiquei preocupada, hoje em dia ela está bem feliz com a escola nova, com as amiguinhas que ela fez, a parte social dela está, né, ela está, é que agora o que ela gosta de fazer, que eu também gosto de ir no shopping, não está podendo, né, mas assim, ela vai passear com as amiguinhas no shopping, enfim, então eu estou bem feliz em relação aos meus filhos, a mudança que ocorreu nesse processo. E a sua interação com o seu esposo? Como é que foi? Do teu sentimento, eu não digo nem em relação, porque, né, é tudo um aprendizado. Mas assim, o teu sentimento antes e o teu sentimento depois. Como que hoje você se encontra dentro de você no teu relacionamento conjugal? Então, hoje é complicado porque a gente trabalha junto, né? Hoje nós trabalhamos na loja, então assim, a gente acorda junto, a gente fica o dia inteiro junto, a gente dorme. Então assim, nossa, é dos deuses. Não, não é. Mas é o que eu estou falando para você. Hoje existe assim um diálogo, a gente consegue conversar. Quando eu iniciei o processo, não tinha diálogo, não tinha conversa, sabe? Era só briga, discussão. A gente chegou até a separar um tempo e aí depois a gente voltou. Quando eu iniciei o processo, a gente voltou. Então hoje eu fico feliz porque a gente consegue conversar, a gente tem assim um diálogo que a gente não tinha mais, né? Hoje a gente consegue, né? A gente senta, olha, isso não tá legal, isso não tá bom, né? A gente conversa. Então o sentimento que eu tenho hoje é o sentimento de que a gente está conseguindo, mesmo com as dificuldades do dia a dia, porque além da dificuldade do relacionamento, que existe entre o casal, que é normal, Sim, a gente ainda trabalha junto. Então, é a diversidade, né? Não é a dificuldade, é a exatamente. diversidade. Isso, a diversidade. Então, acontece o quê? São pensamentos diferentes, ideias diferentes, né? Às vezes ele quer fazer de um jeito, vai fazer de outro, a gente entra em atrito. Mas é o que eu falei, hoje a gente consegue ter um diálogo, hoje a gente consegue conversar, né? Eu coloco as minhas ideias, ele coloca as ideias dele. Às vezes eu ganho um pouco mais, né? Às vezes ele dá mais o braço a torcer do que eu. A, Mas eu também, a mas eu Jéssica, sou boazinha. a Marisa entrou também, mandou beijo aí. E a Jéssica, minha cunhada, falou que também, eu também trabalho com o meu marido, depois o Ixi, kkkk. É porque existe a diversidade, né? Então, assim, exatamente. um dos pontos muito bacana que tem nesse trabalho do coach também, que é paralelo, é o CIS Assessment, que é você conhecer o perfil comportamental. Porque, assim, não é só difícil com o marido, às vezes é difícil com o funcionário, às vezes é difícil com o cliente, porque você pode vender o mesmo produto para diversas pessoas, mas existem 4 tipos de perfis que se destacam, que é o perfil o dominante, o influente, o estável e o conforme. Então, assim, para cada cliente você vai tratar de um jeito. E cada cliente vai entender aquilo de uma forma. Você está explicando do mesmo produto, só que são 4 perfis que entendem de forma diferente. Então, assim, no relacionamento também é muito bacana quando a gente consegue conhecer o perfil comportamental do marido, dos filhos. Aí a gente entende porque uns são mais mandões, outros são mais ouvintes, mais calados, outros adoram estar no meio da galera, no meio da. Então, assim, quando você passa a identificar isso, aí você passa a entender a reação e a atitude das pessoas perante isso. Então, é muito bacana também por causa disso, quando a gente aprende perfil comportamental, né? Quando a gente faz o teste para saber como nós somos também, porque às vezes nem a gente sabe qual tipo de perfil que realmente a gente é. Claro que a gente tem um pouquinho de cada, mas a gente sempre tem aquele que prevalece. Então, aí essa parte de perfil, então por isso que existe a diversidade.
E o mais engraçado disso tudo é que quando a gente vai fazer um estudo aprofundado disso, a gente descobre que o oposto, né, que nós temos o hábito de chamar, o oposto do dominante seria o estável. Na verdade, ele não é um oposto, ele é o complemento. É como o conforme com o influente, eles não são opostos, é o complemento. Então, isso também é muito bacana, que aí você começa a entender, isso daí não adianta, porque o dominante, ele quer ver o resultado, não importa como vai conseguir, nem quanto tempo vai levar, ele quer a resposta ali. O influente não, já quer aquele negócio cheio de oba-oba, todo mundo junto, aquela farra, aquela bagunça, aquele, né, bem-estar. O estável é aquele mais quietinho, que gosta só de ouvir, só observa, não gosta de se envolver em intrigas, ele procura estar apaziguando. E o conforme é aquele muito detalhista, né? Aquele mais minucioso, que quer detalhe por detalhe. Então, assim, é muito legal quando a gente passa a conhecer o perfil da pessoa, que aí a gente tem aí a gente entende melhor essa diversidade, né? A gente vai entrar agora no intervalo rapidinho, Fê, de 2 minutinhos e já já a gente volta. Será que ele saiu? Então vamos continuar, né? Ele não deu intervalo, então vamos continuar. Eu vou aproveitar para falar mais um pouquinho dos meus patrocinadores. Eu vou estar falando da Valéria Cajaíba, que faz micropigmentação de sobrancelhas, boca, coloca cílios. O estúdio dela é um charme, onde você vai e se sente toda bonita e glamourosa. Então, o estúdio da Valéria Cajaíba fica no Boqueirão, na Fumio Miase. Entre em contato com ela, que vocês vão sentir super amada e prestigiada lá. E o salão de beleza para arrumar o seu cabelo, fazer uma maquiagem, passar uma tarde de descontração, nada como ir no salão toda bonita. Entre em contato com a Kelly no 974158247. Passe uma tarde de prazer, de se sentir querida e amada. E eu indico também a você que quer uma pessoa para mexer na sua rede social, procure a Caroline Moura. O telefone dela é 981212668. E agora nós realmente vamos para o intervalo e voltamos já. TV Tudo Praia Grande Litoral. Odonto Company apresenta Maiores do Mundo. Everest, a maior montanha do mundo. Odonto Company, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. E ser a maior do mundo é uma grande conquista. Mas chegar a esse topo só é possível porque, além da maior, a Odonto Company se esforça em ser a melhor. As melhores condições, as melhores clínicas, os melhores profissionais. É o caso de fazer uma prótese? Vai logo na maior do mundo. Um implante? Vai logo na maior do mundo. Um botox? Aparelho? Não entre em fria. Vai logo na maior do mundo agendar uma avaliação. Acesse o site ou mande mensagem no inbox. Odonto Company, a maior do mundo. Agora vem cá, dá pra desligar o ar-condicionado? Tá um frio, né? Sabe aquele dia que dá aquela vontade de comer um bolo, mas o bolo da vovó, aquele bolo caseiro e tudo mais? É fácil, é só vir aqui no Bolos Ocean, que aqui tem aquele bolo caseiro que você vai lembrar do tempo da vovó. Aqui no Bolos Oceano você encontra bolos caseiros, bolo integral, bolos com cobertura e cuca, encontra também bolos especiais, bolos de queijo, torta salgada e pudins. Bolos Oceano. Espero você toda terça-feira às 20 horas aqui na TV Tudo Praia Grande Litoral, no programa Coaching Life, comigo, Reni Cavalcante. Aí estamos voltando. E aí a propaganda da Caroline ficou. O telefone dela 91212668. Agora vamos voltar ao bate-papo com a Fernanda.
Fê, fala para mim, dos livros que você leu, dos filmes que você assistiu, quais filmes e livros que você sentiu que tocou mesmo, que fez diferença, que você falou, vou começar a praticar isso na minha vida, vou começar a olhar mais dessa forma. Quais foram, Fê? Então, eu me identifiquei muito com o livro Boa Sorte. Esse livro, ele relata que, assim, não é sorte, né? Você não tem sorte. Se você ficar deitada na sua cama, no seu sofá, esperando as coisas virem, elas não vão acontecer. Então, esse livro, ele relata que você tem que ir atrás dos seus objetivos, você tem que ir atrás dos seus sonhos, né? Que nada é fácil na nossa vida, né? Nada cai do céu. Às vezes a gente acredita, a gente tem fé em Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, esse livro Boa Sorte, ele é muito bom. Raiz da Rejeição também foi um filme muito legal, que relata, assim, os problemas que às vezes você tem na infância, que você carrega na sua adolescência, na sua juventude, e aí você tem crenças que foram criadas lá atrás, que às vezes você não consegue se desvincular, né? Uma rejeição, algum problema que você teve na infância, isso aí foi bem bacana, embora eu não tenha tido problemas na infância, né? A não ser que a gente era bem pobre, assim, mas nunca me faltou amor, carinho, né? Minha mãe e meu pai sempre foram maravilhosos, mas eu me identifiquei muito com esse livro, porque na época eu era professora, e aí eu comecei a perceber que às vezes algumas crianças têm alguns problemas e vêm lá da infância, da fase, né, da primeira infância até os 6 anos, é bem bacana esses livros. E o filme, Em Busca da Felicidade, que é um filme muito, nossa, é muito legal. Esse filme ele é com Will Smith, ele é bem bacana, né? E aí tem o filhinho, ele é muito emocionante, porque aí envolve o filho, a força, a garra que ele precisa ter, porque às vezes é o que eu falo aqui em casa, às vezes a gente não tem força por nós, mas a gente tem que ter pelos nossos filhos, né? Pela nossa família, que é a base, né? Nós somos a base, a família é a nossa base. Então, às vezes você procura forças onde não existe pelos seus filhos. Esse filme é muito emocionante. O trecho que eu mais gosto desse filme é quando o filho está jogando basquete e o filho diz que vai ser jogador. Aí ele fala assim, deixa de sonhar, deixa de besteira, vai guardar essa bola. Aí o menino pega e chuta a bola, aí ele manda guardar e ele pega e vai guardar a bola. Aí depois eu acho que cai em plena consciência e ele diz assim, não deixe nem que eu, seu pai, impeça você de ser o que você quiser. Porque quando você, na verdade, se determina a ser alguma coisa, você encontra capacidade para ser, você encontra força, você encontra determinação, você encontra foco, porque ali você tem um objetivo. Então, assim, muitas vezes a gente deixa de ser o que a gente quer, de estudar, de fazer algo que gostaríamos de fazer, porque alguém um dia disse que não seríamos capazes. Então, assim, quantos de nós não fomos proibidos, não fomos, né, por causa disso, porque alguém um dia disse, né? Então, assim, esse alguém pode ter sido um pai, uma mãe, um tio, um professor. Então, assim, né, às vezes você quer ser bailarina, você é muito grande para ser uma bailarina. E não existe isso, né? A partir do momento que você está determinado a se dedicar àquilo, você pode ser o que você quiser. Desde que você não faça para prejudicar ninguém, né? Então, quando se torna aquilo que você vai fazer, se torna algo ecológico, faz bem para você e para o outro, então só tem que ser realizado, só tem que ser cumprido. É muito bacana mesmo. Um outro filme que também fala muito disso é Mãos Talentosas. É um filme bárbaro também, que a mãe incentiva, a mãe é analfabeta, e incentiva o filho a estudar, e ele começa a estudar, e ele se torna médico. Então, ele foi até um dos médicos pioneiro na cirurgia de crianças que nascem grudadas, né? Que nascem com a cabeça grudada, tal. Então, assim, é um filme também extraordinário, é um filme verídico. Então, é muito bom.
Aí minha mãe tá falando assim, ó, eu tirei o primeiro 10 na faculdade, que ela começou, aí já tirou um 10. Ai, Fran, linda! Eu sou sua fã! Linda, maravilhosa! Porque ela falava assim, no decorrer do ano passado, né, da pandemia, nós passávamos para pegar ela de van, que eu estava sem carro, então a gente passava para pegar ela de van. Aí ela falava assim, já estou me preparando para quando eu for para a faculdade, que aí meu genro passa aqui e me pega. Aí eu falei, mãe, a senhora não pode ficar esperando o dia que vai ter a faculdade, a senhora pode fazer online, pode, né, correr atrás, não precisa. Exatamente. Aí eu fui conseguir o papel da escola onde ela estudou, fez o ensino médio, até a Eliane me ajudou com isso, que a Eliane é lá da escola. E aí fiz uma surpresa para ela, levei ela lá na faculdade para poder fazer a inscrição, fazer a prova e tudo. Aí pronto, agora já fez a primeira prova e o primeiro trabalho, aí está toda feliz porque já tirou o primeiro 10. Ai, maravilhosa. Então, são pessoas assim que a gente tem que se inspirar, né? Você vê, ela é maravilhosa, lutadora. Você pensa assim, ai, eu tô muito velha, vou fazer uma faculdade. Imagina, olha aí que linda. Tem que correr Não atrás tem mesmo, idade. fazer, não existe idade. Quando você quer, igual a minha mãe. Nossa, minha mãe, ela tem uma força que eu admiro que eu não tenho. Entendeu? E são pessoas que você fala assim, nossa, já está na idade, né, de se aposentar, de ficar quietinha. Não, e elas estão aí com mais vigor, mais força, mais do que a gente. São pessoas assim, são as minhas fontes de inspiração. Ela, minha mãe, são pessoas maravilhosas. E é bem isso, né? A sua mente que diz a sua idade, né? Então, assim, Exatamente. a sua mente é quem te limita. Então, assim, você pode ter 30 anos e parecer uma pessoa de 80, como você pode ter 80 e parecer uma pessoa de 30, né? Então, a sua alegria, a sua energia, o seu entusiasmo, a tua inteligência, a forma que você tem as suas atitudes, é isso que vai demonstrar a tua idade. A idade não é apenas pelo seu RG, né? Que ali é apenas um documento com números. A sua identidade verdadeira, ela está dentro da tua mente. É aquilo que você projeta, né? Aquilo que você projeta para você mesmo, né? E, Fernanda, como que está hoje o teu relacionamento também social, o parentes, que também faz parte dos pilares, né? Como que é essa sua conexão com a sua mãe, a sua irmã? Você falou agora da Então, sua mãe, que é o seu... falei. A minha família, ela não é assim, eu não tenho muito contato com a minha família, porque não é uma família grande, né? Hoje eu tenho a minha mãe e a minha irmã do lado da minha família, que a minha mãe eu tenho, nossa, minha mãe é a minha base de tudo, né? E eu tenho a minha irmã, que hoje a gente tem uma convivência muito boa, né? Graças a Deus. Eu tive muita dificuldade de convivência com a minha irmã, cheguei até a ficar vários anos sem conversar com ela por essa dificuldade que eu tinha, né? De conversar, de dialogar, de compreender o outro, né? De entender. E, então, a gente brigava demais, e nós ficamos muito tempo sem se falar. Isso magoava bastante a minha mãe. Mas hoje, graças a Deus, na questão de parentes, com a minha mãe e com a minha irmã, eu tenho uma convivência maravilhosa. Minha mãe vem todo final de semana para minha casa, a gente é muito próximo. E tem ao lado do meu marido, a gente tem meu sogro, né, que eu convivo muito mais com meu sogro, porque ele mora aqui com a gente, não mora na mesma casa, mas mora no mesmo quintal. E tem as tias dele, que eu gosto demais, mas hoje em dia a gente também não convive tanto por conta da correria. E a parte social, né, com essa pandemia, eu fiquei muito feliz no início, que eu fiz uma campanha na loja de cestas básicas. Nossa, eu fiquei muito contente, que eu tive bastante arrecadação, o pessoal ajudou bastante, consegui ajudar bastante pessoas, bastante famílias, muita gente, eu me senti muito feliz. E aí, por conta, né, da situação, a pandemia continuou. A parte social, hoje em dia, eu trabalho na loja, vejo algumas pessoas que precisam, ajudo aqui, corro ali,
né? Eu tenho uma amiga, a Kelly, que às vezes ela pede bastante doação, às vezes a gente corre para pedir a doação para um, doação para outro, mas a parte social hoje, por conta da situação que o Brasil, o mundo vive, né? A gente ajuda mais, sim, pela internet, o WhatsApp, e Ô, Fê, a sua irmã colocou aqui que a sua mãe já estava com ciúmes. Eu só estou falando da minha Olha irmã. que Ai, bonitinha, mãe, ela tá eu te amo, acompanhando. Manda um linda. beijo para ela, Fê. Ai, a minha mãe é meu tudo. Nossa Senhora, meu Deus. A minha É. mãe é meu braço direito de todas as formas. É para onde eu tenho para correr na hora do desespero, na hora da angústia, na hora da alegria, que ela está sempre do meu lado, na hora da tristeza, na hora da alegria também. Ai, mãe é mãe, né? Mãe é mãe, verdade. Ô, Fê, deixa eu te falar. Tem dois pontos que a gente também trabalha muito dentro do coach, que é a gratidão e, e o perdão. E você, o que que você sentiu com essas duas, com a gratidão, né? E com o perdão, de você ter que começar a pensar em praticar isso, né? Que para você Sim. se tornou algo novo, principalmente o perdão, né? De quebrar essa fortaleza, essa muralha de dizer, não, eu estou certo, eu sou assim. E como que você se sentiu praticando essas duas ações? Então, a gratidão, hoje eu percebo assim, eu sou grata, muito grata a Deus, né? Mesmo na hora do desespero, que nem hoje foi um dia muito difícil no comércio por causa da fiscalização, tudo que a gente está vivendo hoje em dia. Mas teve um momento que eu me desesperei, que eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Não, o que vai ser da gente? E aí eu comecei a pensar, eu falei, não, eu tenho que agradecer a Deus, na minha família ninguém ficou doente. A minha mãe e minha irmã tiveram Covid, né, elas ficaram doentes, mas assim, elas não precisaram de internação. A minha irmã, enfermeira, conseguiu ajudar minha mãe, cuidar dela com a medicação correta, soro. Então, assim, aqui em casa, eu, meus filhos, o Edson, meu sogro que trabalha com a gente, ninguém ficou doente. Então, de repente, eu saí hoje, né? Eu saí de um desespero que eu estava tendo, de ver aqueles comerciantes, aquele pessoal gritando, falando, meu Deus, está fechando tudo, a fiscalização está aqui, é polícia. E aí eu parei, eu pensei, não, eu tenho que agradecer, que nós não ficamos doentes, nós estamos com a porta aberta, trabalhando porque nós precisamos. Porque se eu tivesse dinheiro consigo, eu estaria dentro da minha casa. Jamais eu estaria lá fora, porque eu sei que não é uma gripezinha, eu sei que a doença está aí, mas a gente tem que trabalhar. Então, essa parte da gratidão, eu sempre fui muito grata, né? Porque, que nem eu falei, quando eu era pequena, nós éramos muito pobres, tínhamos muita dificuldade. Hoje, graças a Deus, eu ainda, né, não somos ricas, mas assim, nós temos saúde, tenho força para lutar, né? Nós temos fé que nós vamos conseguir sair de tudo isso bem. Então, a gratidão, hoje eu me sinto mais grata, né? Lógico, hoje eu acordo de manhã, eu faço minhas orações, quando eu entro na minha loja, eu agradeço por ter um emprego, por estar trabalhando, por ter um trabalho onde eu me realizo, sou feliz, né? Mesmo com todos esses problemas. A parte do perdão, eu sempre tive dificuldade, tanto que eu briguei muito com a minha irmã por conta disso, e até na parte, assim, do que eu falei, que eu estava com problema conjugal, o perdoar. Isso eu tive muita dificuldade. Mas hoje, isso está bem mais claro na minha mente, né? O perdão. Porque às vezes você perdoa, não por perdoar o outro, você perdoa por você, né? Para você ter paz, para você ser feliz, para você conseguir deitar a sua cabeça no travesseiro e pensar, hoje eu sou uma pessoa melhor, né? Então, às vezes, eu penso muito isso na hora de pensar em perdoar. Eu penso, eu preciso perdoar, não por ele, por ela, por mim, Por né? você. Para que eu me torne uma pessoa melhor. O perdão é nosso, né? Na verdade. Exatamente, Então, assim, exatamente. quando você pede o perdão, mesmo que o outro não perdoe, mas ele é um perdão para você. Para você Exatamente. estar bem, para você se sentir bem,
porque você viver remoendo, isso atrai tanta doença, atrai tanta negatividade, atrai tanta coisa ruim. Então, perdoe, se liberte, né, desses sentimentos, para que a gente possa viver bem. Porque, às vezes, o que acontece? A gente mesmo faz um turbilhão dentro de algo que era do tamanho de um copo de água, né? Que era mais fácil e mais simples da gente ter resolvido. Então, não precisava de um turbilhão tão grande assim. Ah, Eliane, gratidão sempre. Eliane, praticar a gratidão é a melhor coisa que tem. E tem um professor da pós em psicologia positiva, ele fala que antes de dormir, você falar 5 gratidões daquele dia. Por quê? Porque é mais fácil a gente lembrar do que foi ruim do que a gente lembrar do momento que a gente teve bom. Porque quando a gente aciona o nosso cortisol com a negatividade, ele demora 24 horas para sair da nossa mente. Então, se você acorda, vê uma notícia ruim logo cedo, seja no jornal ou seja no teu celular, você vê a primeira coisa do dia, uma notícia ruim, ela só vai sair da tua mente com 24 horas. Então, imagina, isso vai ficar o dia todo remoendo. Imagina você vendo o dia inteiro coisas ruins. É o dia inteiro que você vai ter aqui aquela sensação, aquele sentimento, porque você acaba absorvendo, e até o dia seguinte. Agora, quando você começa a olhar e ver as coisas boas, olha lá, o Edinho entrou, colocou aí, ó, mozão. Tá vendo? Até o marido prestigiando o Fê. Aí o que acontece? Quando você começa a olhar o que tem de bom, as pequenas coisas, os pequenos gestos, às vezes uma pessoa passar, foi tomar um café, lembrou de você, trouxe um café para você também, trouxe um copo d'água, agradeça, porque ele podia ter ido e tomado só para ele, ele lembrou de você. Então, assim, quando a gente começa a agradecer desde esses pequenos gestos, e a gente começa a lembrar disso com amor, com alegria, a gente passa a ver que no dia, às vezes, a gente teve muito mais momentos felizes do que momentos ruins. Só que a gente acaba dando foco só no que foi de ruim, né? Só naquilo que foi realmente que pegou e marcou. Então, assim, começar a praticar o hábito de olhar o que de bom teve no meu dia. O que de bom hoje eu posso agradecer, né? Porque quanto mais a gente começar a observar isso, mais dias, mais momentos felizes a gente vai ter. Tanto que ele fala assim, que tem um ditado que diz que a alegria de pobre dura pouco, né? Mas por quê? Porque a alegria, ela é momentânea. Então, assim, ela é acionado a amígdala cerebral e ela é por um pequeno momento. Então, assim, naquele pequeno momento, celebre, comemore, porque vai ser só aquele momento. E a notícia ruim não, como aciona o cortisol, que é algo que é como se fosse algo que demora muito para ser absorvido, ele é mais lento, né, para ser digerido, na verdade, então a gente fica com ele no pensamento por 24 horas. Então, assim, primeiro princípio, né, deixar de ver notícias ruins, começar a absorver mais coisas boas, para a mente emanar mais coisas boas, para a gente poder dar realmente valor às coisas boas que vão nos acontecendo. Claro que não vamos deixar de saber dos noticiários, mas não deixar aquilo absorver para nos trazer a negatividade, aquela coisa, né, pesada, que faz, às vezes, muita gente vê, às vezes, uma notícia ruim de manhã e já fala assim, acabou com o meu dia. O dia ainda é tão extenso, tem mais 18 horas, mais 16 horas, né, até a hora de dormir. Então, assim, por que acabar o seu dia? Fê, eu queria que você deixasse uma palavra, uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando. Queria te agradecer por hoje ter participado, por estar aqui, falar um pouco da sua vida, tá colocando para a gente como foi o antes e o depois, como que você vive hoje, né? E deixa uma palavra, que palavra você diria, que frase você diria para as pessoas hoje?
Então, eu acho que por conta do que a gente está vivendo hoje, né, essa pandemia, pessoas morrendo, falta de leito no hospital. Antigamente eu pensava assim, nossa, minha mãe não pode ficar sem convênio, mas nem no convênio está tendo vaga, não tem mais leitos na UTI, é tanta tristeza. Então, eu acho que a primeira palavra no momento, hoje, é fé. Fé, nós temos que acreditar em Deus, acreditar numa força maior, ter fé e força para sair disso da melhor forma possível, sabe? A gente tem que ter consciência, né, da Sim. doença, que ela existe sim, mas temos que ter força para lutar. E gratidão, e temos que ser gratos, porque igual eu falei, hoje eu tive um dia difícil, um dia horrível, e onde eu comecei a me perguntar onde ia, né, acontecer, e aí, de repente, eu parei e comecei a agradecer por ninguém na minha saúde. Eu não perdi ninguém da minha família para essa doença, graças a Deus, e não vou perder, eu tenho fé em Deus. Sinto pelas famílias que perderam seus Estão entes queridos, que, perdendo. né, estão perdendo ainda vão Dói, né? muito, é muito triste. Mas, assim, são duas palavras que hoje, quando eu acordo, já vem na minha mente: fé e gratidão. Fé em acreditar que tudo vai melhorar, nós Vai se vamos resolver. conseguir. E gratidão, temos que ser gratos por a gente estar tendo a oportunidade de mais um dia. Às vezes eu brinco, eu falo, ai meu Deus, será que hoje é mais um dia ou menos um dia? Mais um dia porque você está vivendo, menos um dia na sua idade, mas Por assim, isso que mais um você tem dia, que mais uma viver oportunidade. por isso que Exatamente. você tem que viver cada dia o melhor possível. Como se Levantar, fosse o último, né? levantar e dizer assim: o que eu posso viver de melhor hoje? E fazer do seu Ai, dia o eu preciso melhor mandar dia um da beijo. sua vida. Eu preciso mandar um beijo para a Fátima, senão ela morre. Então, Fátima, um beijo, manda. amiga. Maravilhosa. Ela que é a responsável pelos meus cachos. Ah, Deixar eu viu linda e só? loira. É tão bom quando a gente vai, né, no salão assim, a gente sai Nossa, de lá poderosa, já é algo você que sai anima. renovada, É, com sai certeza. renovada. Fê, então, mais uma vez, minha linda, agradeço a você, agradeço a todos que estiveram nos assistindo, nos acompanhando hoje, e obrigada mais uma vez Muito por você obrigada. abrir seu coração e estar falando um pouquinho de você aqui para gente. Minha Muito linda, obrigada. uma Obrigada a boa todas as pessoas. noite, e ó, você mora no coração, viu? Você também. Um beijo e um beijo a todos. Beijo, Espero gente. vocês na terça-feira que vem, às 20 horas, e eu vou estar com a coach Valéria. Ela vai estar participando aqui também, a Val, e vai ser uma noite também muito proveitosa. Um beijo a todos e até terça que vem. Tchau, Fê! Beijo.